Tudo bem, galerinha? Vamos finalizar então nossa apostila 3. Então, a gente já viu estequiometria 1 e agora a gente vai para a estequiometria 2. É lá na frente 3B, aula 6. Pega aí e acompanha. Vamos lá? A gente já viu que numa reação química, as quantidades de reagentes produtos elas têm uma proporção constante, né? Quer dizer que eu tenho que ter conhecimento dessas proporções a partir dos cálculos estequiométricos para poder direcionar a minha reação. Eu tenho que saber qual é a quantidade exata de um produto ou de vários reagentes que vão reagir entre si para saber quanto que eu vou obter de produto e se aquilo é necessário para aquilo que eu preciso. Então, nenhuma quantidade vai ser calculada sem que a gente conheça essa proporção inicial. E são esses cálculos estequiométricos que permitem esse conhecimento. A partir daqui, a gente já viu o estequiometria 1, ela faz aquela relação de massa, né? Coisas que a gente conhece lá da lei da conservação das massas, a lei volumétrica. A partir do cálculo estequiométrico 2, a gente faz uma relação direta entre massa e volume, entre massa e molécula, entre massa e mol, entre massa e átomo, entre volume e átomo. Então, eu faço agora uma relação muito maior do que eu fazia em estequiometria 1. Mas nada que impeça de a gente ter um conhecimento aí inicial para isso, porque vocês já conhecem isso. Vocês já sabem como esse conteúdo se comporta, porque lá na estequiometria 1 essas relações elas continuam na 2. O que vai mudar é o que eu estou querendo comparar agora. Como resolver problemas? Aquele esquema de como resolver problemas, ele continua. Você vai acompanhar aquele esqueminha até a estequiometria 3, que é, você vai ler o enunciado, a partir daí você escreve a equação do que está acontecendo, a reação que ele está falando no enunciado, às vezes ele até te dá essa equação pronta, verifica o balanceamento, se a equação não está balanceada, você tem que balancear, estabelece uma proporção, quantos mols eu tenho de cada um, qual é o volume, qual é a massa, depende do que ele está te questionando. E a partir daí, você começa a montar a tua regra de 3. Então, você precisa ter um conhecimento inicial para poder responder essa questão, ok? Então, vamos lá. A gente começa relembrando o que é mol. O mol, ele é uma quantidade. Ele vai dizer quanto massa você tem em gramas de alguma substância, ou quantas moléculas, ou quantos átomos, ou quantas partículas. Então, quando a gente usar a expressão mol, eu estou me referindo a um meio de definir uma quantidade de alguma coisa, porque é isso que ele faz. Vamos usar um exemplo bem rapidinho aqui. Um saco de laranja. Se eu fosse comprar um saco de laranja no mercado, aqueles grandes, o vendedor não vai me falar, aqui eu tenho 57 laranjas. Né? Você não sabe, porque elas vão sendo colocadas até encher o saco. Então, em vez de falar, eu quero 57 laranjas, eu quero um saco de laranja. Então, o mol é isso, é uma forma de você definir a quantidade quando você tem muita partícula, muita coisa. Pensa que o mol é o saco. E as laranjas são as moléculas, os átomos, a quantidade em grama, a quantidade em partícula, qualquer entidade. Então, aquilo que eu tenho que definir que existe uma quantidade muito grande daquilo, eu utilizo o mol para definir essa quantidade, porque vai ficar muito mais fácil. Então, pensa assim, um mol, ele tem 6,02 vezes 10 a menos 3 partículas. Partículas, qualquer coisa, partícula de qualquer coisa. Essa é a constante de Avogadro. Vocês já sabem que ela já foi definida a partir da massa do carbono 12, né? Para dar uma facilitada aí nessa introdução a esse conteúdo, mas não só por isso, porque não tem como você definir realmente quantas partículas você tem em alguma coisa quando é muito pequena. Vamos, um potinho de glitter.
Você vai tirar e vai contar cada pintinha de glitter que tem lá dentro? Não. Você já tem uma definição para isso. Você tem a constante de Avogadro para definir a quantidade de partículas que você tem em alguma coisa. Então, um mol tem sempre 6,02 vezes 10 a 23 qualquer coisa. A partir daqui, eu posso definir moléculas, ou átomos, ou qualquer tipo de partícula. E eu também posso definir um volume. Então, 1 mol de alguma coisa vai ter sempre 22,4 litros. Então, são definições que vocês já conhecem, a gente já trabalhou isso aqui antes. Eu só estou relembrando para a gente poder fazer as relações da forma correta. Então, vamos usar um exemplo para ficar bem mais claro. Então, vamos supor que eu tenha 1 mol de água, né? Eu sei que 1 mol de água tem 18 gramas. Da onde que eu tirei esse dado? Você foi lá na tabela periódica, você olhou as massas desses elementos, só que antes você tem que colocar a quantidade que você tem. Então, você tem 2 hidrogênios e tem 1 oxigênio, ok? A massa do hidrogênio é 1, a massa do oxigênio é 16. Aí você vai terminar a sua continha. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. Somando isso aqui vai dar 18. Então, se eu quiser saber quanto eu tenho de água em determinada recipiente ou quantidade, depende do que ele está pedindo. Se ele quer saber essa quantidade em gramas, se ele quer saber essa quantidade em moléculas, se ele quer saber essa quantidade em átomos. Então, 1 mol de água tem 18 gramas. Essa é a massa da água, tá? A massa da molécula. Uma coisa que vocês não podem confundir, mol não é molécula. Mol é a quantidade que eu posso ter de moléculas de alguma coisa. Molécula é como eu escrevo a minha substância. O mol é a quantidade que eu posso ter dessa substância. Então, você já sabe como encontrar a massa. Então, 1 mol de água tem 18 gramas. Uma água, 1 mol. 1 mol quer dizer a quantidade. Se eu tivesse 2 águas, 2 mol de água. E assim por diante. Então, eu tenho, agora vocês começam a ver a unidade de mol como 18 gramas por mol. É assim que aparece a molaridade para vocês, tá? Ou molaridade. A partir daí, eu posso definir que se 1 mol de água tem 18 gramas, 1 mol de água também tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. É a quantidade de moléculas presente dentro dessa quantidade de água. Tá? Não é difícil, é só você lembrar dessa comparação. Agora, se eu quiser saber, outra relação que você pode fazer. Se eu sei que 1 mol de água tem 18 gramas, então eu sei que 18 gramas tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E aí eu começo a comparar aquilo que eu preciso. Se eu quiser saber quantos átomos eu tenho dentro de 1 mol de água, primeira coisa, você vai ter que definir quantos átomos você tem nessa molécula. E nós sabemos 3. Então, a gente tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, foi daí que saiu esses 3 átomos. Então, eu tenho 3 átomos, só que agora eu vou comparar com a quantidade de partículas dentro dessa molécula. Não é simplesmente quantos átomos eu tenho dentro da molécula de água. Você não vai falar 3 átomos. Você vai falar que você tem 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23, porque ele quer uma quantidade. Ele quer a quantidade da menor partícula que eu posso obter, que é o átomo. Então, 3 vezes a constante de Avogadro, eu vou encontrar 1,8 vezes 10 a 24 átomos. Então, é essa relação que vai aparecer em estequiometria 2. O mol tem o tanto de massa que aquela substância tem, mas independente de quem ela seja, sempre vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Para eu saber quantos átomos eu tenho dentro dessa molécula, eu tenho que verificar a quantidade de átomos presentes nela e multiplicar por aquela quantidade de moléculas, que é a constante de Avogadro. Não é difícil, é só a gente fazer com atenção, ok?
Então, vamos lá para o nosso exemplo. Os metais, eles podem ter diversas formas e composições. O paládio é um metal do grupo da platina, conhecido por ser muito macio. É utilizado na indústria química como catalisador de reações e na indústria elétrica em sistemas eletromecânicos. Se não me engano, vocês já conhecem essa questão, hein? Na ficção, foi utilizado por Tony Stark após um ataque terrorista como fonte de energia para manter o seu corpo vivo, impedindo que os estilhaços dos projéteis atingissem o seu coração. O reator Arc do Homem de Ferro continha cerca de 250 miligramas desse metal. Quantos átomos de paládio Tony Stark carregava em seu peito? E aí ele deu um dado, ele deu a massa do paládio. Então olha o que ele quer saber. Ele está falando que o reator Arc, que era esse reator que ficava no peito, continha cerca de 250 miligramas de paládio. E aí ele quer saber quantos átomos de paládio continha essa quantidade do metal. Vamos calcular? Então, nós temos aqui o paládio. Já foi nos dada a massa dele, que é 106 gramas por mol. Quer dizer que 1 mol de paládio tem 106 gramas. E aí nós temos que sempre utilizar a quantidade, as unidades iguais. Né? Então, se a massa é dada em gramas, a massa conhecida é dada em gramas, a massa denunciada também tem que estar em gramas. Só que ela está em 250 miligramas. Dividindo por 1000, aí nós vamos encontrar 0,25 gramas de paládio. Então, feita ali a devida correção, você agora pode começar a calcular. Então, o que nós temos? Nós sabemos que 1 mol de qualquer coisa, tá aqui, ó. 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Só que 1 mol de paládio tem 106 gramas. Ele está falando de massa. Ele está comparando massa com átomos. Então, eu sei que se 1 mol tem 106 gramas, eu sei que 106 gramas de paládio vão ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Você consegue fazer essa conversão. Por que eu não tenho que multiplicar por nada, que nem eu falei antes? Porque eu estou falando de um metal só. O paládio, não estou falando de uma substância composta que eu tenho que verificar a quantidade de átomos. Então, cuidado aí. Então, quanto que ele tem? 250 miligramas de paládio, que nós já convertemos em grama, que é 0,25. Então, se eu sei que 106 gramas tem 6 vezes 10 a 23 átomos, 0,25 gramas de paládio vão ter quantos átomos? Regrinhas 3, né? Calcula cruzado e aí você vai encontrar que dentro daquela quantidade que o reator Arc do Tony Stark, que ele carregava no peito, tinha ali os 250 miligramas de paládio, também tinha 1,4 vezes 10 a 21 átomos. Então não tem segredo, né? O que eu tenho que conhecer? Primeira parte do enunciado é sobre quem ele está falando, se é um metal, uma metal, quem é essa substância. Fazer a devida relação com a quantidade que ele está me solicitando. E aí, a segunda parte da regra de 3 é colocar o que o enunciado me deu, que foi as 250 miligramas de paládio. Isso aqui é muito mais fácil você fazer interpretando por regra de 3 do que a gente inventar um caminhão de fórmula aqui. E é assim que nós vamos rever, né? Porque a gente já viu esse conteúdo e vai ser dessa forma. Tudo bem, pessoal? Então, vocês têm aí atividades da apostila para treinar. Eu vou fazer com vocês na sexta-feira, na nossa aula online, tá? Então, ali a gente já vai tirando todas as dúvidas. Eu sei que pode parecer meio complicado, eu sei que tem muita gente que tem dúvida ainda nesse assunto, mas vai com calma, vai passo a passo, que a gente vai tirar essas dúvidas juntos. Belezinha? Até a próxima aula!